Feliz sábado a todos. Graça e paz. A presença de Cristo Jesus aqui no nosso meio, vem com os seus santos anjos para nos auxiliar na compreensão, no entendimento da palavra de Deus. Nós temos hoje com o tema o Consolador, o Templo e o Remanescente. Nós vamos começar aqui falando um pouco sobre o significado do templo. Quem é o Consolador? E o que é que o remanescente tem a ver com a palavra nesses últimos dias? Nós iremos, inicialmente, começar com João 17, versículo 23. Voltando ao primeiro slide, sobre a imagem ou a foto aí de um templo, o qual foi exigido a Moisés para que ele fizesse segundo o modelo que tinha lá no céu, o original. Por aí dá para nós entendermos o porquê que Deus mandou fazer esse santuário. E depois, mais tarde, foi substituído pelo templo. O que isso significa para o nosso entendimento aqui de hoje, nesse estudo? João 17, 23 diz: eu neles e tu em mim. Aqui é uma oração de Jesus Cristo, orando ao Pai, dizendo que Ele, Jesus Cristo, estaria em nós e agora o Pai em Jesus Cristo, para que nós, ou seja, eles, sejam perfeitos em unidade. Então, para que haja uma perfeição de unidade, é necessário que Cristo esteja em nós, porque o Pai estando em Cristo e agora Cristo estando em nós, e nós está o Espírito de ambos, a presença de Deus em nossas vidas. Segundo slide aí para apresentar, está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, onde diz: ou não sabeis que o corpo de vocês é templo para a habitação do Espírito de Deus, que é proveniente de Deus, e que não sois de vocês mesmos, vocês sois do Espírito de Deus, vocês sois de Deus. Então nós devemos saber que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Somos morada de Deus em Espírito. Então, morada do Espírito Santo, porque Deus é Espírito. E Ele habita em nós por meio do seu Espírito. E nós não somos de nós mesmos. Nós fomos comprados por um preço. Nós fomos feitos pelo Criador, tá? E Ele também que nos redimiu. O próprio Criador que nos fez foi quem agora nos redimiu. Através do plano da redenção, nós podemos compreender melhor essa questão. Em Atos 20, 28, é dito que o Espírito Santo nos constituiu bispo. Para quê? Para apacentar a igreja de Deus. Aqueles que Deus fez e que Deus redimiu. Que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, quem é o único que derramou sangue? Jesus Cristo. Ele era o Verbo, Ele era Deus. Portanto, Ele era Espírito. Ele agora se fez homem, morreu, derramando sangue, e nos comprando, o resgate agora sendo dado em nosso favor. Agora compramos nós, cada um de nós, com o sangue de Jesus. Assim como nós devemos saber que o nosso corpo é morada de Deus, agora devemos também saber que esse que há de morar em nosso corpo é o Senhor Deus, porque devemos saber que o Senhor é Deus e que Ele é Espírito.
e que nós não pertencemos a nós mesmos, porque nós somos povo do Senhor, povo de Deus, povo que Jesus Cristo fez, povo que Jesus Cristo comprou, somos dele. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso eterno Pai. Esse mesmo Espírito de Deus, que se refere ao Senhor nosso Deus, que devemos conhecer, que há de habitar em nós, que devemos saber que nosso corpo é templo de morada de Deus, esse mesmo Deus que é Espírito, agora nós compreendemos a linguagem de Jó, capítulo 33, versículo 4, quando diz que o Espírito de Deus me fez. Esse mesmo Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que nos criou. O Espírito de Deus me fez. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Porque ele soprou na narina do homem e passou a ser alma vivente. Então, anteriormente, quase que não se entendia essa questão do que é o Espírito para nós. O Espírito de Deus para nós é o próprio Deus. Esse Espírito de Deus é o que quer exatamente habitar em nós, para fazer morada, porque Deus habita em nós por meio desse Espírito. E é Ele que estava lá no começo da criação, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E foi esse Espírito de Deus que pairava por sobre as águas que fez o homem, conforme Jó 33, versículo 4 diz: o Espírito de Deus me fez. Esse Espírito de Deus que fez é o mesmo que estava pairando por sobre as águas, é aquele mesmo Espírito que começou dizendo: haja luz. E houve luz. E assim ele foi dizendo a sua palavra e foi acontecendo ali na questão da criação. Então, o mesmo Deus que criou os céus e a terra, que criou o homem, é o mesmo que se fez carne e é o mesmo que é Espírito e que quer habitar em nós. Ele não deixou de ser Deus ao se tornar homem. Portanto, ele era Espírito e continua sendo Espírito. Ele se tornou homem e continuará e eternamente será homem. Este é o mistério da piedade. Então, lembrando que o Espírito de Deus que fez cada um de nós, que fez todas as coisas, devemos colocar em mente, conforme nós dissemos aí, que Ele foi aquele Deus que estava lá no começo. E que Ele é Espírito. E que Ele é que estava se movendo sobre as águas. Era Ele que estava lá no começo. E o propósito de Deus em todas as suas criaturas que Ele criou, nós vamos conhecer um pouco agora. Desde os séculos eternos, era o desígnio e propósito de Deus que todos os seres que Ele criou, desde os luminosos santos serafins até o homem, que foi feito à sua imagem e semelhança, fossem um templo para a morada do Criador. Então esse era o propósito de Deus. Ele queria habitar no templo que não foi feito por mãos humanas. Hoje as pessoas, elas se empolgam muito com relação à parede de tijolo por aí fora. Mas o desígnio de Deus é que a sua habitação fosse essa habitação feita por Ele mesmo. Do mais alto serafim até o homem, era fazer deles a sua morada, a morada de Deus, através em espírito, na verdade. Mas foi estragado isso. O homem acabou pecando. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre a questão,
Mas por enquanto, esse Criador, conforme está escrito em Conselho sobre o Regime Alimentar, página 43, nosso Criador é Jesus Cristo. Então quem era aquele que estava pairando por sobre as águas? Jesus Cristo. Antes de ter vindo na humanidade, ele era só divino, ele era Espírito, ele era a palavra. Ele pairava por sobre as águas. Ele que disse: haja luz. Ele que fez o homem. Ele que fez os céus e a terra e tudo que neles há. Ele é o autor de nosso ser. Ele que criou a estrutura humana. Ele que fez o homem. Ele que soprou na narina do homem. E toda essa estrutura maravilhosa que o homem tem, foi ele que fez segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. O homem perdeu essa imagem, perdeu a semelhança, perdeu o caráter, mas é desejo de Deus fazer com que seja restituído de volta esse caráter perdido. E o que ele fez para restaurar o homem? Ele se fez homem para morrer no lugar do homem. E só Ele, o Criador, que é Jesus Cristo, podia ser o Salvador do homem. Olha isso. Só o Espírito de Deus que parava por sobre as águas, só aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas e tudo que existe nos céus e na terra, só Ele que fez o homem podia salvá-lo da ruína que ele se meteu. E a ruína foi por causa do pecado. E devido ao pecado, a humanidade parou, cessou de ser o templo de Deus. Acabou agora frustrando o propósito de Deus. Só que Deus, no plano da redenção, já havia reunido os dois, o Pai e o Filho, para resolver a questão da humanidade. E a única forma achada foi o próprio Criador se fazer homem. E para acontecer isso, foi preciso ele nascer de uma mulher, nascer de uma virgem. Ele, sendo Deus, se humilhou e agora se fez homem. Sem deixar de ser Deus, ele se fez homem para salvar o homem, porque só o Criador podia salvá-lo. O pecado estragou, mas o Senhor agora liga essa ruptura. Ele deixou de ser templo de Deus, mas agora, quando Cristo morre na cruz do Calvário, o homem agora passa mais uma vez ser o templo de Deus para cumprir-se o propósito e desígnio de Deus que ele tinha feito desde os tempos eternos. Somente em Cristo Jesus podemos agora ser de volta morada e templo para Deus em Espírito. E somente aí, segundo o que está escrito, pela encarnação, na verdade, ele morreu, mas como Deus ele não podia morrer, ele teve que se encarnar, ou seja, se fazer carne. Agora aí ele se fazendo carne, ele agora representa a humanidade. Na carne ele agora representa a humanidade. E nós podemos olhar agora para ele na carne e ver Deus. E ver o Criador. E Deus agora habita na humanidade. E mediante a salvadora graça, o coração humano se torna novamente
um templo. Ele era, segundo o desígnio de Deus, o templo da morada de Deus. Esse desígnio foi frustrado a princípio, mas depois agora, o Senhor Jesus Cristo, através da sua encarnação, conserta para que esse desígnio de Deus fosse cumprido na sua pessoa, ele se tornando agora um homem como nós. E agora, por meio dele, de Jesus Cristo, que deveria se cumprir esse propósito e desígnio de que era um símbolo, o tabernáculo. Olha aí o que é o tabernáculo. Olha o que isso significa. Por que foi mandado fazer um tabernáculo? Que símbolo representa? Porque nós fomos, segundo a vontade de Deus, feitos para que Ele habitasse. E esse propósito devia cumprir-se. Embora o homem pecando, ele deixando de ser o templo de Deus, ele volta a ser novamente em Cristo Jesus. E isto é um símbolo do tabernáculo, aquela construção que Deus mandou fazer. Uma construção gloriosa. Foi feita exatamente para ter uma representatividade ali. Em tudo Deus desejava que seu povo lesse o seu propósito. Nós temos a oportunidade de estar meditando nisso aqui hoje e lendo aqui, levando nosso pensamento a esse propósito de Deus, a esse desígnio do qual fomos feitos por Deus. Esse era o desígnio, o propósito para com o ser humano. Quando ele manda fazer o templo, isso tinha um símbolo para nós meditarmos e lermos. As pessoas hoje adoram as igrejas, os templos. E Deus quer fazer nós voltar a ler o desígnio do verdadeiro templo. Ou será que nós não sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Se nós não sabemos, nós devemos agora meditar e ler sobre isso. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E que Ele que habita em nós, outra vez Ele pode habitar em nós, e habita, se nós permitirmos, Ele diz: que estou à porta e bato. Ele quer realmente habitar em nós, conforme o desígnio do qual o homem foi feito. E que nós não somos de nós mesmos, não. Nós somos provenientes de Deus, nós somos dele. Foi Ele que nos fez. Nós que nos perdemos, e Ele que nos resgatou, nos achando novamente, fazendo que nós tornássemos seu tempo para Deus de novo. E nós não sabemos disso? Não sabeis vós que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vós? Por isso nós não devemos ter relaxamento, desleixo, no que diz respeito ao nosso corpo. Seja no que diz respeito ao interior, seja que diz respeito ao exterior, dentro e fora. Devemos nos santificar para Deus, para a sua habitação. Vamos ver aqui uma questão que está lá em Apocalipse. Nós sabemos que tem uma cidade preparada para aqueles que receberem com Cristo. Aqueles que são morada de Deus, é dito que para esses tem uma cidade de ouro e cristal, uma cidade santa. Só que naquela cidade, em visão, João diz que nela não vi templo.
Mas cada pessoa que habitava dentro daquela cidade era para Deus o quê? Um templo. Não fomos feitos com esse propósito? Mas foi vista alguma construção naquela cidade? Não. Lá no céu tem um templo. Mas na cidade santa foi vista um templo. Porque o seu templo é quem? Olha quem é o templo dos salvos, dos vencedores. O seu próprio Criador é o templo deles. Mas onde nós devemos adorá-lo? Em Jerusalém? Lá no monte? Numa igreja de paredes bonitas? O verdadeiro adorador adorará a Deus em espírito e em verdade. Pois bem, nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem é o templo aí? O Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor gostaria que nós lêssemos essa questão de que Ele também é templo, em que nós devemos congregar. Ele é o templo. O Deus Todo-Poderoso. Quem mais é templo? E o Cordeiro. O Cordeiro de Deus também é um templo. E eu e você também seremos lá templo, como havemos de ser aqui. Morada de Deus. Nós neles, no Pai e no Filho, e Ele em nós, o Pai e o Filho em nós. Isso tem uma aplicação bem significativa. E de acordo com Gênesis 49, versículo 10, Siló representa aí o próprio Cristo, e diz que o governo, o cetro, não se arredará de Judá, e Jesus Cristo, como homem, veio de Judá, e o cetro nunca se arredará de lá, e nem o legislador, aquele que faz a lei, dentre seus pés. Até quando? Até que venha Siló. Até que venha Jesus. E a ele se congregarão os povos. Onde é que o povo vão se congregar? E a ele se congregarão os povos. Os verdadeiros adoradores adorarão a Cristo em espírito e em verdade, e nele todos os povos se congregarão. Congregar é um mandamento. Nós temos o privilégio de estar congregando, e principalmente nós devemos nos congregar em Cristo Jesus. Conforme João 15, verso 7, tem um entendimento bem amplo desse verso, quando o Espírito de Deus nos guia em toda a verdade, após Ele delinear essa verdade, Ele nos guia nela. Ele diz para nós o seguinte: olha, se você estiver em mim, lembra da oração dele? Eu neles e tu em mim, ó Pai. Agora é dito em João 15, 17: se vocês estiverdes em mim, como é que nós vamos estar em Cristo Jesus? Porque nele se congregarão os povos. Na palavra. Quem está na palavra está no verbo, o verbo é a palavra. Quem está no verbo está em Deus. Então, nele estão se congregando. E se vocês estiverem em mim, através da sua palavra, e essas minhas palavras estiverem em vocês, nós não somos habitação para o Espírito de Deus? As palavras que saem da boca dele no Espírito,
E quando a palavra dele entra no nosso coração, não é ele que está entrando, então, se as minhas palavras estiverem em vocês, se vocês estando em mim, a palavra minha estando em vocês, vocês podem pedir tudo o que vocês quiserem e vos será atendido. Essa unidade tem que existir. O Pai e o Filho são unidos e nós, com o Filho, devemos também estarmos em unidade. De forma que devemos falar as mesmas coisas, dar o mesmo parecer, que tenhamos o mesmo entendimento, que tenhamos todos a mente de Cristo. Porque quando Cristo está em nós, nós temos a mente de Cristo. Porque já aí não é mais a nossa mentalidade, é a mentalidade de Cristo em nós. Está em mim, verso 4. E eu em vocês. Então, nós somos, segundo o desígnio de Deus, feito morada para Ele, mas nós também devemos estar nele. Como é que nós agora estamos nele? Na palavra. E agora, como Ele está em nós, a palavra dele em nós. Assim como a vara de si mesmo não pode dar frutos, porque tem que estar ligado na raiz, e se não estiver ligado a uma raiz, a árvore não tem vida. Então, se não estiveres na videira, assim também vocês, se não estiveres em mim, não pode se dar fruto. Porque o galho só é alimentado através do caule vindo ali pela raiz. Jesus é a raiz. E todos devem estar ligados nele. 17:23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. E que tu os tens amado a eles como me tem amado a mim. Olha que amor grande de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se a prova de amor é essa. Se alguém ama, guarda a palavra. Aonde? No coração. Isso significa dizer o que agora? Cristo em nós. Se alguém ama a Cristo, ele vem e habita em nós. Se alguém ama a minha palavra, guarda ela, é o que me ama. E meu Pai o amará. Olha aí, porque agora o Pai o ama como ama ele. Quando nós deixamos que Cristo habite em nós. O amor que o Pai tem pelo seu Filho é agora o amor que tem por nós. E agora o que acontece? Olha só. Viremos. Ele está se colocando no plural. Ele quem? Está falando o texto do Pai e do Filho. Viremos. Porque o Pai está nele e ele agora em nós. Então quando ele vem para nós, quem vem? Vem o Pai e o Filho. Porque o Pai está nele e ele agora estando em nós, encontra-se o Pai e o Filho, conforme ele diz no final da frase aí do versículo 3 do capítulo 14 de João. E faremos nele morada. Faremos. O Pai e o Filho agora vêm, cumpre o seu propósito, o seu desígnio original no homem de fazer morada nele, conforme isto está de acordo com o plano ele fez para habitar do mais alto serafim até o homem. E agora o homem
cheio de Deus. O Pai e o Filho habitando em nós, em Espírito. Que o Espírito é a presença de ambos, e aí está presente no coração humano, né? O Pai e o Filho. Deus, ele habita em nós pelo seu Espírito Santo. Essa é a frase de um dos pioneiros, Jay Butler, escrevendo para o Dr. Kellogg, quando o Dr. Kellogg estava dizendo que agora ele crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso está nessa carta aí. Agora, Butler fala para ele e diz que Deus habita em nós segundo o desígnio de Deus, pelo seu Espírito. O Espírito Santo vem a partir dele, de Deus. Vem do Pai e do Filho. Porque Jesus Cristo disse assim: tu em mim e eu neles. E viremos e faremos morada. Então Butler estava correto. Quem estava entrando numa heresia aí era aquele que passou agora a defender Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se bem que ele não entendia direito, quando Ellen White falava da terceira pessoa, da divindade, não era de trindade, ele disse que não compreendia, não podia entender como Ellen White dizia isso. Porque o Pai e o Filho, ela falava deles como pessoa. E agora dizia que o Espírito Santo era a presença de ambos. E que Deus é Espírito. Mas que disse que não podia entender ela. Que enquanto ela dizia, falava alguns adjetivos, algumas qualificações do Espírito Santo, como por exemplo, ela dizia dele, ele geme, e várias outras coisas ela falava. E ele disse: eu não posso entender que Jesus Cristo não é pessoa nenhuma e de repente ser a terceira pessoa da divindade. Como é que se explica um negócio desse? Como Jesus fala, eu e o Pai somos um, é nessa posição aí, né, irmão? Exato. Ele e o Pai é um em espírito. O espírito de um é o espírito do outro. O propósito é o mesmo. O desígnio do Pai era habitar nas pessoas que Ele criou, nos seres que Ele criou. O propósito do Filho era o mesmo. Nós devemos ser a habitação do Pai e do Filho. E agora ele dizia que não entendia como é que Ellen White diz, chama o Espírito Santo de Ele, e de repente ele não é pessoa nenhuma. Eu não posso entender disso que eu estou querendo. E portanto ele passou a crer numa trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Hoje, nos dias atuais, muitos fazem questão de dizer assim, por exemplo, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ellen White fala muitas vezes sobre isso, mas a senha é claro que é Jesus. Eles fazem questão de dizer assim: eu te batizo em nome de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Eles fazem questão de fazer como o Dr. Kellogg. Mas nós temos a luz, se nós quisermos andar na luz. Ele, Cristo, é a luz. Aquele que disse: haja luz, ele era a luz. Ele continua sendo a luz para nós. E nessa carta aí, o Butler diz que o Espírito Santo vem do Pai e vem do Filho.
como a nossa base é a lei e o testemunho, mas nós vamos dar aqui esses relatos desses homens que, para mim, eu confio no que eles escreveram aí, porque está de acordo. Agora o Dr. Wagner ele diz o seguinte: o Espírito Santo tanto é o Espírito de Deus, o Pai, quanto o Espírito de Cristo. A mesma linguagem que falou o Butler. O Espírito Santo vem de ambos. Vem tanto do Pai, como vem do seu Filho. Se for levar o pé da letra, tem que ver 4. Exato. Então, Ellen White ela diz: o Espírito Divino que o Redentor do mundo prometeu enviar é a presença e o poder de Deus. Errais não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Nem conhece a Bíblia, nem conhece o Espírito de Deus. O Espírito Divino que o Redentor do mundo prometeu enviar é a presença de Deus. Viremos, faremos neles moradas, refere-se à presença do Pai e de seu Filho Jesus Cristo. É assim que Deus cumpre o seu propósito nos homens, habitando neles. Não sei se os irmãos estão entendendo, mas a forma de que estou procurando transmitir da forma mais clara que eu posso em Cristo Jesus. Aprendemos por esta linguagem que quando nós falamos do Espírito de Deus, aquele Espírito prometido, nós estamos, na verdade, falando de sua presença e de seu poder. Quando nós tiramos para falar do poder de Deus, que está escrito que Jesus Cristo é o poder de Deus, é sabedoria de Deus, é a palavra de Deus. E quando nós estamos falando da palavra de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus, nós estamos falando do próprio Deus. Estamos falando do Pai e do Filho quando estão ali habitando em nós. Estão ambos ali em espírito. Esse aqui foi outro pioneiro que disse isso, viu? Doutor. A irmã diz na meditação exaltada, na página 18, diz que o Pai então fez saber que por sua própria decisão, Cristo, lá no céu, o seu Filho, apresentado para os anjos, deviam ser considerados igual ao Pai. Igual a Ele. Os anjos deveriam considerar isso, as palavras de Jesus Cristo. Estava agora recebendo da parte do Pai, dizendo que o seu Filho devia ser igual a Ele, que cada um dos anjos considerasse assim. E quando Cristo esteve aqui na terra como homem, Filipe pediu para ver o Pai e disse: mas Filipe, há tanto tempo estou convosco e tu não me dizes ainda mostra meu Pai. Quem me vê a mim vê o Pai. Como diz tu mostra meu Pai, Filipe? Ele era igual a Deus aonde ele estivesse, tanto no céu como na terra. Aí na questão, como se prende também, é que esse igual a eles podem dizer, não, mas era igual no sentido só da natureza, não igual em autoridade, para ser Deus, né? Mas é igual em tudo. Nós podemos considerar que o igual aqui nesse caso, assim como ele devia ser considerado pelos anjos igual a Deus lá, então não tinha nenhuma razão de dizer que ele não é o Criador dos anjos e dos homens, porque ele, como Criador dos anjos e dos homens, ele é o Pai. Então, seja
lá na presença dos anjos, lá no céu, seja aqui na presença dos homens, Deus, o próprio Cristo é Deus. E é igual ao Pai, digno de toda honra, de toda glória, porque Cristo realmente é o nosso Criador. Irmão, lá em Colossenses, esse texto ele se encaixa também com o texto de Colossenses 16. Fala que tudo foi feito, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, seja trono, potestade, seja governos, poderes, tudo foi criado para ele, por ele e para ele. E isso está também lá em João capítulo 1, verso 3, né? Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito, se fez, né? Então, se não fosse Cristo, não existia nada, porque ele é a palavra e tudo foi feito por meio da palavra. E lá na criação estava o Pai e o Filho, e agora na habitação do ser humano, ambos querem estar habitando em nós também. Assim como eles estavam pairando sobre as águas, ele quer agora pairar sobre os nossos corações. E não só pairar, mas quer realmente habitar, morar. O Pai então fez saber que em qualquer lugar que estivesse presente seu filho, isto valeria pela sua própria presença. Porque o próprio Pai estava nele. Diz assim, tu em mim, e agora o que ele quer? Eu em vocês. E quando agora Cristo está em nós, o Pai estando nele, e a presença dele é a presença do Pai, então quando a presença de Cristo está em nosso coração, esse que estou à porta e bato, que ele entra, quem é que entra junto com ele? O próprio Deus, o Pai, a presença dele está no nosso coração, por intermédio de Jesus Cristo, em Espírito. Ou seja, o Espírito do Pai e do Filho agora pode habitar em nós, se nós permitirmos. Né? Olha só para nós entender. Eu neles, ele orando para o Pai, e tu em mim. O Pai em Cristo, agora Cristo em nós, ele em Cristo. Agora sim, é a aplicação correta. Porque aí é o Espírito de Deus que está falando. Eu neles, significa dizer que Jesus Cristo, agora, como Deus, como onipresente, ele quer estar em nosso coração. E como o Pai está nele, que é onipresente, do mesmo jeito, então ambos estarão em nós em Espírito. Onde é que isso cabe numa eternidade? Mas no batismo tinha lá uma pomba. Não era uma outra pessoa, não? Era uma pomba. A pomba era um animalzinho que era oferecido em sacrifício, representando Cristo também. Assim bem como o cordeiro. As pessoas mais pobres ofereciam uma pombinha. E tanto o cordeiro como a pombinha é símbolo de Cristo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, nós voltamos à reticência aí, porque nós já citamos esse texto lá atrás. Meu Pai o amará. E viremos para ele, faremos nele morada, só para confirmar o que nós já falamos anteriormente. Né? Então precisamos de entender isso. Se alguém ama a Deus, guarda os seus mandamentos. O próprio Cristo disse, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Portanto, quem ama a Cristo está amando o próprio Pai. E quem ama a Cristo é amado também de Cristo, assim como também é amado por seu Pai. E aí é onde ele diz, e quem ama a mim e meu Pai e eu o amamos e habitaremos em quem ama a mim e meu Pai. Está claro isso?
E aí nós vamos fazer morada, segundo o propósito feito no princípio. Ao dar-nos o seu Espírito, Ele não está mais disposto a dar o seu Espírito Santo do que um pai dá uma boa dádiva ao seu filho? Pois é. Ao dar-nos o seu Espírito, Ele está nos dando uma dádiva. Que dádiva é essa? Quando Ele dá o seu Espírito para nós, Ele está dando o que para nós? A si mesmo. Não é assim que você está lendo. Ao dar-nos o seu Espírito para nós, Ele dá para nós a si mesmo. Tanto é que Ele vem, Cristo vem, e vem o Pai junto com Ele. O Pai é Espírito, o Filho é Espírito, o Pai é Deus, o Filho é Deus, Deus é Espírito, e agora o Espírito habita em nós, e ali está o Pai e o Filho. Não sei por que tanta dificuldade que alguns têm em entender isso. Ao dar o Espírito Santo, era impossível que Deus desse mais do que isso. Por quê? Tem alguma coisa a mais do que Deus? E quando Ele doa o seu Espírito, Ele dá a quem? A si mesmo. Tem mais alguma coisa além de Deus? Não tem. Então, ao dar-nos o Espírito Santo, era impossível que Deus desse mais do que isso. A este dom, o Espírito Santo, nada poderia ser acrescentado. Não tinha mais nada que acrescentar a Deus. Quando Ele agora vem e habita em nós, Ele está cumprindo a promessa que Ele prometeu. E que não tem dom maior do que esse. Nada mais poderia ser acrescentado a esse dom. Era impossível. Por meio dele, do Espírito Santo, o próprio Deus, o Espírito Santo, olha só, por meio dele, de Cristo, são supridas todas as necessidades, por meio do Espírito de Cristo, por meio do Espírito de Deus, são supridas todas as necessidades que o homem tem. O Espírito Santo é a presença de vida, é a presença vital de Deus. Porque Deus é vida. Ele é a vida do homem. Quando a vida do homem está presente com o homem, ali está presente a vida. O Espírito de Deus, que fez o homem, ele é vida. E ele sopra vida também nos homens. Ele não só é vida, como ele tem vida para dar a quem ele quiser. Quando diz a presença vital de Deus, é a presença do Pai e do Filho, através do seu Espírito. Cristo lhes concede o fôlego. Olha, quando Jesus Cristo soprou na narina do homem, Ele estava dando para o homem o quê? Exatamente, que é sua própria vida. Cristo lhes concede o fôlego de seu Espírito, a vida de sua própria vida. Então, quando Deus, o Pai e o Filho agora adentram no coração do homem, está adentrando ali no coração do homem a vida da vida. É por isso que o homem vive espiritualmente. Se o Deus do céu, que criou todas as coisas, habita no homem, em espírito, o homem agora passa a ser vivificado. Até mesmo porque o primeiro Adão
foi feito alma vivente. O segundo Adão foi feito alma vivificante. Vivificante, que dá vida. É isso que Cristo é para nós. Jesus, ele é Espírito. Desejar todas as nações. Página 70. Jesus é Espírito. Quando Jesus entra no coração, quando ele diz: eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3:20. E se alguém abrir a porta e ele entra, quem é que está entrando? O Espírito vivificante. Olha, o Espírito vivificante, o segundo Adão. Em Espírito ele pode habitar em nós. E possui ainda o mesmo poder vitalizante. Olha, o mesmo poder de vida ele ainda tem. Ele entra no homem e o homem passa a ser vivificado. E porque sois filhos, nós temos que nascer de novo, né? Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então nós temos que nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Se nós nascemos do Espírito, nós somos filhos de quem? Do Espírito. Então, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Quem foi aquele que morreu na cruz, que clamou lá, antes de morrer: Abba, Pai? Jesus. Alguém mais clamou além dele essa palavra? Então quem era Jesus Cristo? Porque aqui é o Espírito dele que clama: Abba, Pai. Olha que interessante. Quem disse que clama Abba, Pai? Jesus Cristo. E ele é o que no texto anterior? Espírito. Se ele é Espírito, quem clamou Abba, Pai? O Espírito. O Espírito de Jesus. Em outras palavras, o próprio Jesus. Está em Atos 20, 28 isso. É de lamentar que nem todos estejam orando pelo sopro vital do Espírito de Deus na vida. É lamentável que nem todos estejam pedindo o Espírito Santo sobre suas vidas. É por meio da palavra que Cristo habita em seus seguidores. Olha aí agora como é que ele faz. Vem o Pai e o Filho para fazer morada em nós. Através de quê? Da palavra de Deus. Aquele que era verbo, aquele que era Deus, aquele que era o verbo no princípio, aquele que estava com Deus e que era Deus. É por meio da palavra que Cristo habita em seus seguidores. As palavras de Cristo são Espírito e são vida. Recebendo as palavras de Deus, recebendo-as, olha só, as palavras, recebendo-as, recebeis a vida da videira. A vida da videira é o Espírito. E o Salvador prometeu que sua presença estaria sempre com eles, com cada um de nós, os discípulos daquela época e os discípulos desta época também. O Salvador fez uma promessa. E quem era que podia ser unicamente o Salvador do homem? O Criador. Quem era o Criador? Nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Salvador, que é o Criador, que é Jesus Cristo, prometeu que sua presença estaria sempre com eles. Lembra de Mateus 28, versículo 20? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa foi a presença do Espírito Santo que foi prometido. A presença de Deus.
Que lá em João capítulo 14, versículo 16, é o texto polêmico aí que as igrejas falam. Ele diz que envia outro consolador. E por causa desse outro consolador, ele faz essa confusão todinha, cria uma doutrina nos conselhos dos homens, porque nos conselhos do céu não tem essa doutrina. E esse outro consolador, no verso 17, está a explicação. Que ele, Cristo Jesus, como homem, que era o Criador e se fez homem, que veio salvar o homem, esse mesmo que veio salvar o homem, porque só o Criador podia salvá-lo, ele agora, como Deus, como onipresente, viria agora em espírito. E em espírito é a presença dele e do Pai. Isso aqui já está claro nos textos anteriores para nós. Então o Salvador prometeu os discípulos, o seu Espírito, o Espírito de verdade. E esse Espírito de verdade que diz: eu sou a verdade e a vida. Esse mesmo que prometeu viria, porque ele não deixou de ser Espírito. Ele era Espírito. Ele era a palavra. Ele era Deus e vinha para o homem habitar neles. Porque ele habitava com eles, mas diz assim: o Espírito de verdade, que o mundo não pode conhecer, mas vocês conhecem, que habita com vocês, porque ele habita com vocês, por isso vocês conhecem, e ele virá e habitará em vocês. Então o Salvador prometeu isso e ele cumpriu no Pentecoste, que a presença de Deus estaria nos discípulos. A sua presença. Quando diz a sua presença, e a presença de Cristo foi declarado no céu, que onde tivesse a presença dele, estaria a presença do Pai. Então aqui, embora digamos que o Salvador prometeu que sua presença estaria sempre com eles, na presença de Cristo, o Salvador, estaria a presença do próprio Pai. Quando assim, viremos e faremos mesmo lado. Alguém consegue explicar esse texto? Porque por meio do Espírito Santo, Jesus estaria mesmo mais perto deles do que quando andava como homem, visivelmente. Como é que agora Cristo, por meio do Espírito Santo, Jesus, através do seu Espírito, estaria o quê? Mais perto dos discípulos. Como é que ele estaria mais perto? O que é mais perto? Do lado ou dentro? Dentro. E ele estava com os discípulos, com eles. Mas agora ele viria para eles. Então, por meio do seu Espírito, o próprio Cristo, como Deus, habitando no homem, estaria mais perto dos discípulos dele do que se tivesse como homem andando com eles. E como homem ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas foi necessário que ele fosse, enviasse o Consolador. Ou seja, ele mesmo agora, como Deus viria, agora habitaria em nós, por meio da sua palavra. Então é por meio do Espírito Santo que Jesus estaria mais perto de cada um de nós do que se ele tivesse presente como homem. Tem a confirmação desse texto aí, está lá em João 14:17. Exatamente. Isso mesmo. Isso aqui está parecendo com 16, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Para quê? Para que fique com vocês para sempre. Para sempre. Vós o conheceis.
Esse aí está o verso 16. Então o discípulo conhecia. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28, versículo 20. E vós o conheceis. Porque aquele que disse, eis que estou convosco todos os dias, os discípulos conheciam. Olha o texto, Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos. Quem falou essas palavras? Não foi Cristo? Ele disse para o discípulo, é outro Consolador, mas vocês conhecem. Ou seja, não vai estar como homem não, no coração de vocês não. Ele vai estar como Deus, porque ele não deixou de ser Deus ao se fazer homem. Até porque, irmão, logo no verso 18 ele diz, não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Por mais que a pessoa, por exemplo, o pai ou a mãe morreu e ela tem uma madrasta ou um padrasto, ela vai continuar sendo órfã. Uma madrasta não substitui a mãe, nem um padrasto substitui o pai. Então a única forma de ele não deixar eles órfãos seria ele mesmo voltando a eles, né, como pai. Não seria ter como ser outra pessoa, porque senão eles ficariam órfãos se fosse outro, não é verdade? Exatamente. É aquela situação. Ele disse que ele conhecia, mas o mundo não conhecia. Né? O mundo não conhecia, mas eles, os discípulos, né? Por exemplo, quem disse eis que estou convosco todos os dias? Não foi Jesus? Ele não ia deixar órfão os seus filhos. Ele, com o nome, era nosso irmão mais velho. Mas como Deus, ele é o que para nós? Parentesco dele, não é pai? Ele, como Deus, ele é vida. E ele não é espírito vivificante. Então a sua vitalizante presença permanece ainda em sua igreja. Quando diz assim, o Espírito de Cristo permanece ainda hoje com a igreja, ele foi como homem, ele morreu, subiu ao céu, enviaria o seu Espírito, que era a sua própria presença, a presença do seu Pai, pela presença de Deus, e agora o homem passa a ter vida em seu próprio coração, pela habitação de Deus. Ali está a presença do Pai e do Filho, e aí a igreja recebe essa presença, tá? Ainda como os discípulos tinham a presença de Jesus lá no passado, a presença do Jesus humano, e agora ele foi como homem e voltou como Deus. Perfeitamente. E isto aí se refere à onipresença do Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é onipresente. O Espírito do Pai é onipresente. E como homem ele não podia estar em todos os lugares. Ele não podia adentrar no coração do outro homem. Então era necessário que ele viesse como Deus para estar em todos os corações. Ao mesmo tempo, porventura, aqueles que abriram a porta, ele pode entrar em todos os corações ao mesmo tempo, através da palavra de Deus. Aquele que ouve a palavra de Deus aqui, está ouvindo lá no exterior, está ouvindo nos mais longínquos lugares da terra. E Deus pode satisfazer o coração de cada ser humano ao mesmo tempo, como Espírito. E as palavras que ele diz é Espírito. Quando as palavras dele entram, é o Espírito que está entrando. Ele pode entrar ao mesmo tempo, porque ele é onipresente. E esse Espírito, que é onipresente, que é o Espírito de Cristo, é chamado de quê, irmãos? Mas alguém pode refutar um texto tão claro desse? Olha, o Consolador é chamado Espírito de verdade. Vou ler de novo o anterior. O Espírito de Cristo é chamado o Consolador. E o Consolador, ele é chamado Espírito de verdade. Aqui está lá em João 14, 16, 17. O outro Consolador do verso 16. E vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Esse que vocês conhecem habita com vocês.
e estará em vocês, conforme eu prometi o outro Consolador, estará em vocês, como onipresente. Quando no dia de Pentecostes, olha a promessa, ele prometeu e cumpriu, olha aí. Do outro Consolador lá, que é bem polêmico, mas não precisa ter polêmica para entender isso. A alma dos crentes estremeceu com a presença excessiva de quem? Do Senhor, que ascenderá ao céu. Quem é o Senhor que ascendeu ao céu? Não foi Jesus? Então por que colocar uma coisa para ficar tão difícil quando já é tão claro? Pai e do próprio Filho. Ali estava a presença sensível de Deus, chamado de Consolador Espírito Santo. E a gente viu anteriormente que o único que pode representar a Deus é Cristo e ninguém mais. Exato. Deus falou para os anjos considerarem, como a gente viu no texto lá, que onde o Filho estivesse, era o próprio Deus que estava. Perfeitamente. E para nenhum outro ser, Deus deu esse atributo. Aí pegando o texto de João 14, verso 17, já é a explicação do verso 16. Olha, agora na íntegra. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não crê e nem vê. Ele estava ali, mas não conhece, tá? E nem conhece. Mas vocês conhecem. Por que vocês conhecem? Porque ele habita com vocês. E esse que habita com vocês estará em vocês. É aquele que se fez carne, mas não deixou de ser Deus. Ele veio como um homem, morreu, vai subir, mas não deixará vocês órfãos. Ele virá como Deus e habitará no coração de vocês. Antigamente, há alguns anos atrás, esses textos eram desconhecidos por nós, né? Mas agora a gente vê que, como é pela lei e o testemunho, agora colocando eles para falar, para direcionar a cada um de nós, agora não entendemos. E o fato, olha o interessante disso, irmão, é que o fato de que Cristo se manifestaria a eles, e no entanto seria invisível ao mundo, porque o mundo não conhecia, não viam ele como na verdade ele era, mas o discípulo não tinha desculpas. Mas aquele fato ali, de que Cristo se manifestaria a eles, e no entanto seria invisível ao mundo, isso para os discípulos era um mistério. Não pode. Eles esperavam uma presença física. Física. Que nem alguns creem. Acho que alguns creem. Acho não. Alguns creem hoje. Quando Jesus Cristo estiver nas nuvens do céu, sentado no trono, vem um de um lado e outro do outro. Eles veem literalmente três. Quando eles verem só um, aí imaginem o que vai acontecer com a mentalidade desses que não examinaram a Escritura e não conheceram e nem seguiram em conhecer o Senhor. Então o fato de que Cristo se manifestaria aí, mas seria invisível, o mundo não via, era um mistério para os discípulos. Os discípulos não podiam entender isso. Não podiam entender aquelas palavras de Cristo em seu sentido espiritual. Eles não entendiam o significado de uma manifestação espiritual. Eles achavam que ali Cristo ia se manifestar ali. O Espírito de Deus ia se manifesta ali de uma forma externa, vamos dizer assim.
eles poderiam ver da forma como eles estavam entendendo na humanidade. Os discípulos estavam pensando numa manifestação externa e visível. Olha como é que eles esperavam. Eles não podiam admitir, aceitar o fato de que teriam a presença de Cristo com eles, mas ele, no entanto, não seria visto pelo mundo. Olha, está comentando qual é o texto. Olha isso aqui, irmãos. Cristo deve ser conhecido pelo nome do Consolador. É esse o nome que Cristo deve ser conhecido. Sabe por que as igrejas estão perecendo hoje? Porque não conhecem ele com esse nome. Diz que o inimigo botou na cara deles, do povo, para que ele não veja Jesus Cristo como Consolador. Então estou igual ao mundo, né? Diz que é o mundo que não pode receber, que não vê. E portanto, o Salvador, que unicamente quem poderia ser para o homem era o Criador do homem, tornou-se o seu Salvador. E o seu Salvador, no entanto, é nosso Consolador, porque ele deve ser conhecido por esse nome também. É o Eu Sou. E isto eu tenho provado, diz Ellen White, que ele é o nosso Consolador. Eu tenho provado que ele é o Trindade, não está dizendo isso aqui não. Eu tenho provado que ele é o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que o mundo não pode conhecer, mas que vocês podem, que vocês conhecem, inclusive que habita com vocês e que estará com vocês. Este é o Salvador, é o nosso Consolador. Palavra mais clara do que essa, irmãos? O Espírito Santo é o próprio Cristo. Mais claro do que isso ainda? Aí é texto isolado, né? Alguns dizem assim, estão apresentando texto isolado. E esse monte de texto é isolado. Quer dizer, o único texto que eles apresentam na Bíblia querendo provar Trindade, que nem nesse texto lá não prova Trindade. A questão do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse monte de texto, palavras claríssimas. Vai ser anulado tudo isso por um texto que as pessoas não compreenderam direito. O Espírito Santo é quem? O próprio Cristo. Tem outra interpretação mais clara do que essa? O Espírito Santo é o próprio Cristo habitando no interior da alma. Ele deve ser conhecido com o nome de Consolador. Ele habita na alma como Espírito de verdade. E assim torna-se o nosso Consolador. Através da sua palavra, ele habita em nós. Outro texto claro. Ele, Cristo, que é o próprio Cristo. O Espírito Santo é Ele mesmo, o próprio Cristo. Despido da personalidade da humanidade e independente dela. Foi o único, o Criador dos céus e da terra. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas, que disse, haja luz, que fez o homem, que soprou na narina do homem. O Espírito de Deus que me fez e que te fez, de acordo com João 33, verso 4. Ele mesmo, despido da personalidade da humanidade, que antes de tomar para si a natureza humana, ele não tinha, ele era só divino. Agora ele toma sobre si a natureza humana, e agora funde essas duas naturezas misteriosamente em uma pessoa chamada Cristo Jesus. Ele agora, que se vestiu unicamente, poderia agora tirar essa veste, se despir dessa veste. Então aquele único que tomou sobre si a humanidade,
agora não precisa dessa humanidade para habitar no coração humano. Ele se desce dela, independente agora da humanidade. Ele agora habita como Deus, como onipresente. Vale a gente destacar também então, que todo texto verdadeiro, ele não divide os outros textos, né? Ele não anula os outros textos. Perfeitamente. Então, a partir do momento que eu tenho um texto que supõe anular um outro texto que é verdadeiro, já é para eu duvidar ali. Porque a verdade, ela se une com a verdade, né? Ela não divide. Verdade. Interessante enfatizar isso, né? O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é o próprio Cristo. O Espírito Santo é Ele mesmo. Cristo deve ser chamado de Consolador. As igrejas estão perecendo porque não têm conhecido Ele como Consolador. O Espírito Santo é o Consolador, segundo o que está escrito nesse manuscrito 93, de 1893. Há algum Consolador como Cristo? Está escrito dizendo que não é, né? Que não há Consolador como Cristo. E se o Espírito Santo é o outro Consolador, não é um Consolador como Cristo? Mas aqui ela está dizendo que não há como Cristo, Consolador como Cristo. Então, se não há Consolador como Cristo, então o Consolador que há é o próprio Cristo. Há dúvida quanto a isso? Não tem como ter dúvida nos textos tão claros desse. Tão terno e tão verdadeiro. Se o Espírito Santo, como outro Consolador, compondo uma trindade, ele não seria eterno e verdadeiro como também é o Pai e o Filho? Mas aqui está dizendo que não há outro Consolador. Não há Consolador como Cristo. Isaías está dizendo, não há outro Salvador. Não há Salvador que eu conheça. Além de mim não há Salvador. Além de mim não há Deus. Porque só o Pai e o Filho. E o Espírito de Deus que é vida, mas vem a partir do Pai e do Filho. E é tão terno e tão verdadeiro que é Ele, Cristo Jesus. Eles podem querer o Espírito de Cristo e pedir que vão receber. Que nós temos que pedir mesmo. Se eu e você queremos o Espírito Santo, nós vamos receber. Você quer receber Jesus em você? Olha só isso. Se nós queremos, faz uma pergunta retórica. Eu quero receber o Espírito Santo no meu coração? Quero. E aí o texto está dizendo que queremos o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. É esse o Espírito Santo que você quer? E esse é o que eu quero. E eu sei que vocês querem também. O Espírito de Cristo é o Espírito daquela vida divina humana. Ele não recebeu sobre a sua divindade a humanidade? Viveu uma vida perfeita? Pois é, aquele que recebe a palavra de Deus e que é orientado pelo Espírito de Deus, guiado em toda a verdade, recebe do mesmo Espírito. É esse Espírito que Ele coloca sobre nós, através de sua palavra, que é o seu outro Espírito, ou é o seu outro eu. O outro eu. Como que pode ter outro eu? Em João 14, versículo 16. Olha só, João 14, 16. Eu rogarei o Pai, ele nos dará outro ajudador. Esse outro aí é o que, irmão? O outro que dele? Outro eu. Natureza divina. Divino. Natureza divina. Porque ele viria habitar neles com esse outro eu, com a natureza divina. Porque ele estava ali, o seu eu como homem humano, mas ele disse, agora eu vou enviar o outro eu, que é o que? Agora uma vida vivida em conformidade, conforme está aí,
a vida de Cristo, a divina humana, aí sim, agora nós podemos entender sobre este outro eu de Jesus Cristo, que ele tinha se feito homem, mas não deixou de ser Deus. E agora essas duas naturezas unidas, fundidas, juntas, misteriosamente, inseparavelmente, ainda assim tinha distinta individualidade. Olha só, distinta individualidade. Não, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, não. Tem distinta individualidade. Numa pessoa chamada Cristo Jesus, duas naturezas, a humana e a divina humana. Então, para ele vir habitar no homem, ele não necessitava do homem, a humanidade. Mas ele agora precisaria, como Deus, o seu outro eu, o divino, para habitar na humanidade. Foi ele que disse em Apocalipse 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, através da sua palavra, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus está indo de porta em porta, de pessoa a pessoa, parando diante do templo de cada indivíduo e proclamando o seguinte: eis que estou à porta e bato. Um exemplo de João, lá na ilha de Pátimo. João, ele abriu o coração à divina influência. Ali Jesus Cristo já tinha morrido, já tinha feito a sua promessa, já tinha cumprido com ela. Tinha tido Pentecoste. E tornou-se não somente ouvinte, mas cumpridor das palavras do Mestre. Não é? As palavras de Jesus Cristo. Presta atenção nessa palavra última ali. As palavras do Mestre. Olha só. Quem era o Mestre? Jesus havia dito essas palavras para ele, né? Vós me chamais Mestre e Senhor. E dizendo bem. Por quê? Porque eu sou mesmo. Eu sou. Todavia, para nós, há quantos senhores? Um só Senhor? Mestre e Senhor. Ele é os dois. Isso. Quantos Senhor tem? Como é o nome dele? Jesus. Presta atenção nesses detalhes. E quem é esse único Senhor? É Espírito. E quanto Espírito tem? Só Como é o nome dele aí? Senhor. Jesus Cristo, Senhor. Não é um só Espírito? Vocês já responderam? Esse Espírito é o único Mestre eficaz. Jesus é o único mestre. Ele é o único Senhor, é o único Espírito, há um só Deus e é o único Mestre eficaz. O Espírito Santo é o único Mestre. E por que Jesus diz assim: vocês me chamam Mestre e Senhor, porque na verdade eu sou. Ele é o Espírito Santo. Ele não disse: o Espírito Santo é o próprio Cristo, ele é o próprio Senhor, ele é o próprio Mestre, ele é o Mestre eficaz. Um só é o vosso Mestre, não tem dois mestres. Um só é o vosso Mestre, é o Senhor Jesus, que é Espírito. Não é que o Senhor Jesus é um e que o Espírito é outro, no sentido
de que agora deu uma trindade. Não é isso não. Jesus é o vosso mestre. Ele é um só mestre. E um só é ele. A saber como é o nome dele? Olha aí. Não vai ficar em dúvida. O Espírito Santo vem ter com a alma como Consolador. Pentecostes lhes trouxe a presença do Consolador, do qual Cristo dissera: estará em vós. Concluindo. Deixe nós já lemos. O Espírito Santo é o próprio Cristo habitando dentro da alma, dentro do homem. Que Deus nos abra mais e mais nosso entendimento. Que o nome de Cristo seja honrado e glorificado hoje e sempre. Amém.